Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista neste domingão, após clara vitória do Clube do Remo ontem diante do Botafogo no estádio Newton Santos, uma vitória histórica do Leão Azul que faz com que o time volte a respirar dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer aqui para vocês alguns resultados desta rodada e, claro, como o Clube do Remo se comportou dentro de campo diante do Botafogo e, claro, já pensando no duelo dificílimo contra o Palmeiras no Mangueirão no próximo domingo, mas, claro, contando com a presença maciça do Fenômeno Azul, que promete lotar as arquibancadas do Estádio Olímpico do Pará. A gente vai falar bastante aí sobre esse jogo de ontem, claro, sobre já essa sequência da Série A. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse conteúdo é de 1.500, mais uma vez, conto sempre com o like do Fenômeno Azul. Clica também no botão hypar para o conteúdo ficar no topo da plataforma e assim o YouTube seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, bora lá conversar com vocês sobre essa histórica vitória do Clube do Remo diante do Botafogo no estádio Newton Santos ontem à tarde lá no Rio de Janeiro. Uma vitória que, claro, traz um pouco mais de tranquilidade, traz esperança ao Fenômeno Azul de que o Remo pode, obviamente, fazer uma campanha de recuperação. A gente está aí com uma pequena meta, claro, importante para essa recuperação, de chegar até o jogo contra o São Paulo com 20 pontos. O Remo nesse momento está com 11 pontos na tábua de classificação e ainda tem 4 jogos a fazer até esse jogo diante do São Paulo. O Remo tem o Palmeiras domingo que vem no Mangueirão, tem o Atlético Paranaense após o duelo contra a Chapecoense em Santa Catarina e encerra essa parada antes da Copa ali, né, esses jogos até parada para a Copa, diante do São Paulo no dia 30 de maio do Bamparabainão. Ou seja, são 12 pontos em disputa e o Remo focado em ganhar pelo menos 9 para chegar ali com 20 pontos, por exemplo, e pensar nessa pausa da Copa do Mundo para se recuperar após um Mundial aí que vai acontecer no mês de junho e no mês de julho. Vamos falando sobre o jogo de ontem contra o Botafogo. Primeiro, galera, que a gente precisa enaltecer esse resultado. Não é fácil nunca ganhar no Rio de Janeiro. Essas equipes, principalmente agora nesse momento de alto investimento, né? Flamengo, Fluminense, o próprio Botafogo, o Vasco, que é sempre difícil de se enfrentar por lá. Nunca é fácil ganhar um jogo no Rio de Janeiro. Ainda mais nas circunstâncias ao qual o Clube do Remo chegou para esse confronto diante do Botafogo. O Remo chegou desmotivado, vindo de derrota para o Cruzeiro, com a eliminação aí vexatória na Copa Norte, e com um elenco muito criticado, e também o próprio Léo Condé muito criticado, principalmente pelas suas escolhas. Mas o time do Remo que entrou em campo neste jogo diante do Botafogo com Marcelo Rangel no gol, Marcelinho, o Marlon, o Tchamba e o Mike na defesa. Aliás, é muito importante a gente citar que o jogo defensivo do Clube do Remo, apesar daquele gol de cabeça tomado, para mim foi um vacilo, e aliás é um vacilo que a gente precisa melhorar durante o campeonato. O Remo tem tomado gols muito bobos em jogadas aéreas e o Léo Condé precisa corrigir isso. Então, apesar desse gol sofrido de escanteio, a defesa do Clube do Remo hoje ficou muito segura, inclusive em duelos individuais. A zaga do Clube do Remo conseguiu ganhar vários ali em cima do ataque do Botafogo. O meio de campo, com o Patrick, o Zé Wellison e o Zé Ricardo, as escolhas aí do Léo Condé para esse confronto, mesmo o meio de campo que atuou contra o Bahia e também contra o Cruzeiro no último jogo em Belém do Pará, e hoje iniciou a partida lá no Newton Santos. No ataque, o Thiago Pikachu pela direita, já pela esquerda, e o Aleph Manga um pouco mais centralizado, né, jogando no lugar do Gabriel Poveda, que tinha entrado no jogo contra o time do Cruzeiro. Então essa provável escalação foi confirmada no jogo diante do Botafogo. O Botafogo que chegou depois de vários jogos invictos, fez o gol, se acomodou, o Remo
controlava a partida, saía nos contra-ataques, mas faltava um pouco de velocidade, faltava também a capricho na definição. Acho que o lance que marcou esse primeiro tempo diante do Botafogo foi aquela jogada em que o Jajá preferiu finalizar ao invés de tocar para o Aleph Manga. Então isso é uma coisa que a gente precisa melhorar nos próximos jogos, né? Nosso ataque precisa melhorar esse entrosamento, essa comunicação, porque hoje, por exemplo, o Jajá deu assistência depois para o Aleph Manga, para o belo gol do Aleph Manga, e depois ele aproveitou o rebote depois do chute do Poveda, o rebote no gol ali, que virou o confronto diante da equipe do Rio de Janeiro. Então a gente melhorar esse entrosamento, melhorar essa comunicação para aproveitar essas chances. O Remo tem criado oportunidade, talvez o jogo do Cruzeiro tenha sido o pior jogo em termos de criatividade, então a gente precisa aproveitar essas chances, a gente precisa aproveitar quando a gente chega na frente do gol. E depois, né, o Léo Condé mexeu no time no segundo tempo, demorou a mexer, é verdade. O primeiro jogador ali que ele colocou foi o Leonel Pico no lugar do Zé Edson, né? E o time melhorou com o Leonel Pico, o Remo chegou em algumas oportunidades com o próprio Leonel Pico pisando na frente da área, finalizando ali na defesa do Botafogo. O Remo quase virou o jogo naquele momento. Depois, a entrada do Jaderson aos 38 e só a partir dos 45 aquelas 3 mudanças que encerraram nas substituições. O Matheus Alexandre no lugar do Marcelinho, o Poveda entrou no lugar do Aleph Manga e o David Braga entrou ali no meio de campo, se não me engano, no lugar do Zé Ricardo, né? Foram as substituições aí do técnico Léo Condé. E o Remo conseguiu, né, aproveitar um contra-ataque, sair em velocidade com o David Braga. O Botafogo estava todo espaçado, o técnico do Botafogo acabou com o meio de campo, e inclusive vários influenciadores, criadores de conteúdo falaram sobre isso, né, de que o Franklin Martins acabou com o time do Botafogo, Franklin Carvalho na verdade, né, acabou aí com o time do Botafogo. A gente não tem nada com isso, foi lá e aproveitou e conseguiu virar o placar. Uma vitória muito importante, gente, porque se o Remo não conseguisse uma vitória hoje, na verdade ontem, né, contra o Botafogo, ele iria ficar com uma pontuação muito atrás dos primeiros times ali fora da zona do rebaixamento, que nesse momento, sem a rodada encerrar, é o Santos com 15 pontos. O Remo ficaria com 8 a 7 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Santos acabou empatando com o Palmeiras em 1-1, resultado aí que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse resultado, mas poderia ser melhor, né? O Santos poderia ter perdido, o Palmeiras poderia ter vencido esse duelo no Clássico. E amanhã é secar o Inter contra o Fluminense e também secar Mirassol e Chapecoense para que o Remo se mantenha ali na 18ª colocação. É muito importante que o Remo se mantenha nessa posição aí dentro da zona do rebaixamento, porque próxima rodada, como vocês sabem, tem simplesmente o Palmeiras aqui em Belém. E por que eu vou falar desse jogo do Palmeiras contra o time do Santos? Porque se o Palmeiras tivesse vencido esse jogo, o Palmeiras seguiria ali na liderança do campeonato, isolado. Talvez viesse um pouco mais relaxado contra o Remo, porque o Palmeiras vai ter um jogo de Libertadores fora de casa nessa semana. Então o Palmeiras deve se desgastar bastante nesse jogo da Libertadores e chegaria mais desgastado para o jogo contra o Clube do Remo. Mas como eles empataram, vão ter que ir para cima do Remo para tentar tirar a diferença para o Flamengo novamente. Então esse resultado acabou não sendo bom. Mas falando já sobre esse jogo contra o time do Palmeiras, a diretoria do Clube do Remo prepara uma promoção para esse duelo. Deve colocar valores ali promocionais, não sei se casadinha ou um lote de ingressos um pouco mais barato para o torcedor do Clube do Remo, e também uma promoção para o Dia das Mães, direcionadas aos sócios torcedores do Leão Azul. A expectativa é de mais de 40 mil no próximo domingo, é um dia especial, Dia das Mães. Você pode almoçar com a sua mãe, depois ir levar ela para o estádio. É muito bacana, vai ter apenas 10% lá para os torcedores do Palmeiras. E cara, eu achei muito bom essa vitória também, para justamente acabar com qualquer papo furado aí de que a gente abriu o lado B para o Palmeiras. Não, 90% para o Remo e 10% só para os mistos / palmeirenses que estarão lá no Estádio Olímpico do Pará para esse jogo importantíssimo. E claro, ninguém vai aqui morrer de véspera para dizer que o Palmeiras já venceu o jogo. Não, vamos jogar o jogo, vamos competir. É difícil pra caramba, mas não tem nenhum time aí imbatível no futebol brasileiro. É claro que a gente sabe a dificuldade que é enfrentar o Palmeiras, mas com a força do torcedor, obviamente, e com o time funcionando, a gente tem tudo sim para ir em busca de um bom resultado. Quem sabe, né, galera? É não se acovardar. Eu acho que esse é o dilema, jogar de maneira equilibrada, mas sem se acovardar.
E na coletiva ali pós-jogo, né, o técnico Léo Condé acabou se irritando com aquela pergunta a respeito do Leonel Pico. Eu entendo a chateação do Léo Condé, porque é uma pergunta realmente que se repete bastante, mas é uma dúvida do torcedor. Eu acho válido o torcedor ter essa dúvida em relação a essas escolhas do Léo Condé. No caso agora em relação ao Leonel Pico, por conta aí de demorar muito a colocar. Mas ele está confiando no Zé Welles, né? E já tá mais do que claro que ele não vai escutar a torcida em relação ao Leonel Pico. É agora torcer para que o time encaixe, que o time funcione. Torcer para que o Vitor Bueno volte para esse jogo contra o Palmeiras. Hoje ele falou que demorou a colocar o David Braga pelas questões físicas do David Braga. Torcer para que o Vitor Bueno também siga como opção para esse duelo diante do Palmeiras no próximo domingo, né? Tem a possibilidade também aí do retorno do Kaique Almeida, do próprio Thalisson, né, que estão aí em processo de recuperação. Então é muito importante uma vitória como essa, é uma vitória que dá essa esperança de que a gente possa chegar até a parada da Copa do Mundo a esses 20 pontos, para seguir aí sonhando com coisa melhor dentro do campeonato. Os jogos que ainda vão acontecer, pessoal, nessa 14ª rodada: Flamengo e Vasco, o clássico lá do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, Inter e Fluminense, torcer pro Fluminense nesse duelo, Chapecoense e Bragantino, torcer pro Bragantino nesse duelo aqui também. O Mirassol recebe o time do Corinthians, os confrontos aí que encerram essa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Quero muito saber de vocês, o que vocês acharam desse jogo, desse duelo diante do Botafogo, o que vocês menos gostaram, o que mais gostaram, enfim. Queria muito que vocês comentassem. E daqui a pouco a gente vai soltar mais um conteúdo aí falando um pouco mais sobre essa sequência do Clube do Remo, sobre melhorar nosso desempenho para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, beleza? Peço muito sempre que você deixe o like, verifique a sua inscrição, compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Um forte abraço, tamo junto, valeu!